Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo isso, professor. Meu nome é Arthur Galvão e a gente vai começar falando um pouco sobre o nosso tema, nosso trabalho de geografia, que é as mudanças climáticas. Antes de falar sobre as mudanças climáticas, é importante dizer o que é o clima. O clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. O termo mudança do clima, mudanças climáticas ou alterações climáticas refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas e ecossistemas já estabelecidos por muito tempo. Em relação às causas, eles podem ser causados por processos naturais e também pela ação do homem. Dentre as causas naturais, podem ser citadas a questão da incidência solar, pois a radiação que chega até a Terra, da superfície da Terra, pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns períodos. A questão também da órbita do planeta. O planeta sofre variações em sua órbita segundo os movimentos que realiza, podendo receber mais ou menos radiação. A questão do El Niño e Anina, que são anomalias climáticas que causam alterações na temperatura das águas médias do Oceano Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas em que atuam. O El Niño assinala o aquecimento das águas climáticas do Oceano Pacífico, uma vez que os ventos alísios, os ventos que sopram nos trópicos na região da linha do Equador, de leste para oeste, diminuem, provocando um aquecimento nas águas marítimas. Isso faz, isso faz que afetar regiões próximas, resultando na falta ou excesso de chuvas e a questão da elevação das temperaturas. O El Niño afeta grande parte do globo terrestre, ocasionando mudanças climáticas consideráveis, desde o aquecimento demasiado ou a umidade intensa. No Brasil, o fenômeno afeta o índice pluviométrico de determinadas regiões, além de que é responsável pelo aumento das temperaturas. Dessa forma, no norte e nordeste do país são intensificados os períodos de seca e estiagem. Isso desequilibra a fauna e flora locais, acarretando um maior número de queimadas. Enquanto isso, nas regiões sul e sudeste ocorre um grande aumento no número de chuvas. Isso, de certo modo, afeta a natureza circundante, com desmoronamentos, enchentes, elevação do nível dos rios, entre outras coisas. Já a Laninha é causada pelo aumento dos ventos alísios, com que faz com que haja um acúmulo de águas quentes para o oeste. No Brasil, afeta que chove em abundância na região da Amazônia, o que causa enchentes. Já na região sul, por outro lado, ocorre a falta de chuva, resultando em seca, bem como uma considerável aumento da temperatura. Outro fator também em relação aos processos naturais é a questão da atividade vulcânica. Os vulcões podem apresentar períodos de maior atividade, podem haver situações de elevadas ocorrências de erupções vulcânicas em um curto período, pode ocasionar no processo de resfriamento climático da Terra. E por último, das causas atrás citadas, a questão de impacto de meteoritos, claro, de grandes proporções. São eventos raros, mas também podem modificar o clima da Terra. Impactos de grandes proporções podem modificar profundamente a biosfera terrestre. Fala um pouco também sobre as causas ligadas à ação do homem, ou também chamadas de causas antrópicas. Dentre as causas antrópicas pode ser citada a queima de combustíveis fósseis, o que emite gases de efeito estufa, o aumento do desmatamento, ou seja, a retirada de cobertura vegetal, a emissão de gases poluentes à atmosfera por indústria de automóveis e a poluição do solo e dos recursos hídricos, o que altera o equilíbrio ambiental. A mudança do clima é importante ressaltar que a mudança do clima não acontece de uma hora para outra. A nossa história evolutiva está intrinsecamente ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação do planeta Terra. Ao longo de 4,6 bilhões de anos do planeta, o clima modificou-se. Houve nos últimos 400 mil anos quatro ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. Seguido disso, Paulo vai falar um pouco sobre alguns períodos climáticos durante o período de desenvolvimento da humanidade. Holoceno é o nome de um período de aquecimento em que o clima global se tornou mais quente. A explicação para isso é baseada na inclinação recorde do eixo da Terra de 24 graus e na proximidade maior do planeta com o Sol. Foi o período em que o planeta recebeu uma quantidade maior de radiação solar do que a média do restante do período, principalmente no hemisfério norte. Isto alterou significativamente o regime de circulação planetária, causando o que ficou conhecido como a África Úmida.
uma alteração no regime de monções na África que causou um aumento muito grande na precipitação neste continente. Este período de calor terminou há cerca de 5.500 anos com a descida para o neoglacial e concomitante neopluvial, a pequena idade do gelo. Durante os séculos 13 e 18, houve um evento curioso nas latitudes médias. A temperatura média do planeta chegou a 1 grau Celsius neste período. Um enfraquecimento na atividade solar e um aumento da atividade vulcânica foram as causas apontadas para este fenômeno. Onde houve ciclos de fraca atividade solar durante este período foram notados por diversos observadores. Para se ter uma ideia, durante o período de 1645 a 1715, o Sol só apareceu 50 vezes, enquanto o normal seria de 40 a 50 mil para aquelas latitudes. O período quente medieval. O período quente medieval foi um período de aquecimento incomum, principalmente na Europa, mas acabou influenciando um pouco todo o planeta que ocorreu entre o ano de 700 e 1300. Este aumento na temperatura foi o resultado de uma mudança na circulação local devido à alteração na salinidade do Oceano Atlântico Norte. Foi nesta época que a expansão dos Vikings aconteceu. Isto foi possível pelo fato de que os mares do norte estivessem navegáveis pela ausência de gelo. O exemplos de mudanças climáticas antropicais. O aquecimento global. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Dados levantados por afirmarem que o século XX, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi um período mais quente da história desde o término da última glaciação, com o aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. O desmatamento é uma causa associada ao aquecimento global, pois promove o desequilíbrio climático. Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera, podendo citar como consequência do aquecimento global o fenômeno do degelo que vem ocorrendo nas calotas polares. Isso vem causando a elevação do nível dos oceanos. Outro efeito ainda mais latente é o aumento das temperaturas, onde muitas espécies podem entrar em extinção, além de a disponibilidade de água em várias partes do globo torna-se cada vez menor em razão da maior ocorrência de secas em períodos mais prolongados. Esse tipo de situação prejudica a oferta de recursos naturais para os seres vivos e a manutenção da cadeia alimentar. Com o aquecimento global, os fenômenos cíclicos e anomalias climáticas vêm tornando-se cada vez mais frequentes, tais como o El Niño, que, entre outras consequências, proporciona secas severas em muitas regiões do globo. Oi, professor. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre o buraco da camada de ozônio. A camada de ozônio protege a Terra contra os efeitos nocivos da radiação solar, absorvendo raios ultravioletas UV irradiados pelo Sol, que é prejudicial aos animais e vegetais que aqui vivem, pois eles podem causar danos na pele, como câncer, nos olhos, como catarata, e também altera o funcionamento celular das plantas. Essa camada é composta pelo gás de ozônio, é o O3, um gás rarefeito que reage facilmente contra os compostos químicos, principalmente com o cloro. Agora eu vou falar sobre as ilhas de calor. As ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas quando comparadas com as regiões ao seu redor, são consideradas microclimas urbanos formados pela aglomeração de construções nas grandes cidades, que ocasiona a retenção de calor.
quando comparada com o ambiente de regiões periféricas, como cidades menores e zonas rurais, por exemplo. Inversão térmica. O impedimento da circulação natural dos ventos é chamado de inversão térmica. Esse fenômeno acontece quando a camada de vento quente que fica na superfície não consegue passar pela camada de vento frio e vice-versa. Normalmente, o ar mais quente é mais leve e menos denso, por isso tem facilidade para se movimentar em direção às altitudes maiores. Já o ar mais frio é mais pesado e mais denso, por isso tende a estar na parte mais baixa. O ar quente é gerado a partir da reação dos raios providos do Sol no solo. Como ele é mais leve, vai subir, porém, quanto mais alto ele chegar, mais frio ele fica. Logo, ele vai descer, por estar mais denso. Quando ele estiver mais próximo do solo, ele vai aquecer e, consequentemente, vai subir para as altitudes maiores. Esse movimento gera a circulação dos ventos. Como o ar quente é mais leve, quando ele sobe, consegue dissipar o ar poluído que é produzido na superfície. A questão é que com a inversão térmica esse movimento é impedido. O que acontece é o impedimento da circulação do ar frio, que é mais denso. Com isso ele fica mais preso nas regiões mais próximas da superfície, se misturando ao ar poluído e impedindo que ele seja dissipado. Com a inversão térmica, é um fenômeno atmosférico, é de certa forma um movimento natural. De fato, ele ocorre comumente no período da madrugada, quando o solo fica muito tempo sem exposição da luz do sol, e isso acontece a diminuição da temperatura do ar. Boa tarde, meu nome é Maria Júlia e eu vou falar sobre a chuva ácida. Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos, como dióxido de enxofre. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. A chuva normalmente possui um certo grau de acidez devido à presença de óxidos no ar. A acidez pode ser medida por meio de uma escala numérica conhecida como pH. Nessa escala, uma solução com pH 7 é considerada neutra. O pH considerado normal para uma chuva é em torno de 5,6 por aí. Sendo assim, quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Para ser considerada ácida, a chuva deve possuir pH abaixo de 5,5. A chuva ácida pode ter origem natural ou antrópica. Os principais geradores naturais de chuva ácida são os vulcões, que emitem à atmosfera gases, partículas, compostos de enxofre e poeira, e os processos biológicos ocorridos nos solos, pântanos e oceanos, além da respiração animal e vegetal. Já os principais contribuintes antrópicos à chuva ácida estão relacionados aos ambientes com grande concentração de indústrias e veículos, a queima de combustíveis fósseis para geração de energia e os gases lançados pelos veículos favorecem a formação de chuva ácida. A formação de chuva ácida ocorre por meio da reação entre óxidos e partículas de água, que formam ácidos. A precipitação com elevada acidez ocorre quando em um determinado lugar há uma elevada concentração de gases como dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que em contato com gotas de água suspensa no ar, reagem formando ácidos que, ao precipitar, dão origem à chuva ácida. A acidez provoca o rompimento da superfície das folhas das árvores, causando empobrecimento nutricional. As plantas podem tornar-se suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças. O crescimento das raízes torna-se lento, prejudicando o transporte de nutrientes. Dependendo da concentração de ácidos, a saúde dos seres humanos pode também ser prejudicada. Isso acontece porque o acúmulo de dióxido de enxofre no organismo pode provocar o desenvolvimento de doenças respiratórias. Provoca também estragos nas cidades ao corroer e destruir monumentos e obras civis.